Capítulo 9. Vida em Jesus. O ser humano busca caminhos para as soluções de todos os seus problemas. A intensa procura, muitas vezes o leva a trilhar vias sem retorno. O problema é que em um determinado momento, no qual ele percebe que não é a trilha da felicidade, os transtornos já começaram a ocorrer, em algum ponto, lá atrás. Os efeitos acabam por se tornar irremediáveis e operam para a destruição do indivíduo como um todo. Vai-se o lar, o trabalho e a família, então a tão buscada felicidade torna-se impossível de ser alcançada. Mas Jesus declarou em João 14:6. Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele afirmou que é o caminho, mas, caminho para qual destino? Cristo é o caminho para a felicidade, para a realização e concretização dos sonhos. Enquanto os caminhos da vida conduzem, muitos para a morte, este caminho, Jesus, leva para a vida. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sim, precisamos dele para sermos felizes. Ainda lemos em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Estávamos fadados a morrer, e o nosso destino era a perdição eterna. A Bíblia diz que, por causa do pecado, todos estão destinados à morte. Esta é a nossa herança. Todavia, quando lemos o verso 23, do capítulo 6 de Romanos, descobrimos que, apesar de estarmos fadados à morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Podemos viver eternamente, por Ele. Meu amigo, Deus, hoje, faz um convite para você, Apocalipse 22 verso 17. E o Espírito e a esposa dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. O Senhor está, gratuitamente, oferecendo-te a vida. Vida eterna em Cristo Jesus. Sim, como diz 1 João 5:11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. A vida é Ele, sem Ele só há a morte. Faça a sua escolha agora, a vida ou a morte eterna. Se você escolher Jesus, escolherá a vida, pois, como diz 1 João 5 verso 12, quem tem o Filho, tem a vida. Muitos ainda não acreditam no Filho de Deus e para muitas pessoas religiosas Cristo foi apenas uma pessoa com muita influência, um revolucionário, ou mesmo um antigo profeta. Entretanto, no texto que mencionamos anteriormente lemos que quem não tem o Filho, não tem a vida. Ou seja, a nossa salvação depende inteiramente de o aceitarmos em nossa vida, como nosso Salvador. Ainda podemos ler em João 3:36 que aquele que se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. E Gálatas 2 verso 20, diz: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou, e se entregou a si mesmo por mim. Ao receber Jesus em minha vida, devo entregar o meu coração inteiramente a Ele, viver para Ele, e viver por Ele. Quando nós não seguimos a Cristo, quando não o amamos e não vivemos para Ele, estamos mortos. Veja o que está escrito lá em Efésios 2:5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva, e que permanece para sempre. 1 Pedro capítulo 1, verso 23. Somos regenerados por Cristo. Sua palavra nos transforma. Quando Deus colocou o santo par para viver no jardim do Éden, Ele criou o homem para que vivesse eternamente. Não era plano de Deus que o mesmo caísse em pecado. O homem tinha livre acesso à árvore da vida no jardim do Éden, mas quando este caiu em pecado, foi então proibido que tocasse na árvore da vida. Porque se o homem, em pecado, comesse dela, ele viveria eternamente pecando. Deus então, em sua infinita misericórdia e amor pelo ser humano, colocou querubins na entrada do jardim do Éden para que o homem não tivesse livre acesso à árvore. Após a entrada do pecado no mundo, o homem estava condenado a morrer, mas Jesus veio para destruir o poder da morte. Em Hebreus 2:14 lemos: E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é,
o diabo. O inimigo não reinaria absoluto para sempre. Seu reino de terror teria fim. Gênesis 12 verso 7 diz: E apareceu o Senhor a Abrão, e disse: A tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Assim como a Abraão foi prometido a herança da vida eterna, a nós, na cruz, Jesus também nos prometeu o lar eterno. Isso mesmo, meu amigo leitor, você também é participante desta graça. Comprove isto em Atos dos Apóstolos 3, 25. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: Na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Somos da descendência de Abraão. Somos a semente descrita em Gênesis 3, 16. Somos justificados pelo sangue do Cordeiro, visto que, se a justiça fosse mediante a lei, seu sacrifício teria sido em vão, como diz Gálatas 2 verso 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque, se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Somos todos postos sob o pecado para que sejamos justificados por fé. Gálatas 3, 22. No verso 26 diz que nós nos tornamos filhos de Deus quando aceitamos a Jesus. Quando nos tornamos filhos de Deus, nos tornamos herdeiros da promessa. Que promessa? A promessa da vida eterna. Meu amigo, minha amiga, viva com Jesus a cada momento aqui. Prepare-se para viver com Ele a vida eterna. Para adquirir o livro Do Éden à Redenção, do autor Marcelino de Alencar, acesse www.marcelinodealencar.com.br.